É muito importante para a usabilidade do CRM personalizarmos os campos dos módulos adequadamente para que ele atenda à realidade do nosso negócio. Ao acessarmos o módulo Candidatos e tentarmos criar um candidato, apenas para lembrar, o módulo Candidatos é aquele em que a gente colocará grandes listas de prospecções de clientes que a gente sequer tem certeza de que realmente se interessarão pelo nosso produto ou serviço. Os principais campos do módulo Candidatos é o empresa e sobrenome, que estão marcados em vermelho. Isso significa que eles são obrigatórios e não podem ser nem removidos e nem alterados. Entretanto, uma série de outros campos a gente pode retirar no módulo Candidatos que muito provavelmente não nos fará falta no nosso modelo de negócio. Então, por exemplo, o campo e-mail é um campo que normalmente se mantém, o fax é um campo que ele é retirado, porque estamos no século XXI, isso não existe mais. Situação de candidato é um campo em que a gente coloca a informação de em que pé que a gente está com o cliente, e aí pode ser importante a gente alterar essa lista, então para fazer um primeiro contato, tentar novamente o contato, ok, pré-qualificado, não, desqualificado, a empresa fechou, não tem mais o que se prospectar. Campo número de funcionários. Talvez no nosso modelo de negócio a gente tenha essa informação e ela seja importante para se trabalhar comercialmente o cliente, ou talvez não. Se for o caso, a gente poderia tirar. Avaliação é um campo que a gente normalmente utiliza para colocar o potencial daquele cliente. Se é um potencial alto, baixo, se não existem mais oportunidades de negócio ali. ID do Skype. É interessante manter, caso atendamos os clientes através desse e-mail, e-mail secundário. Caso seja comum o cliente ter um segundo e-mail, se não for comum, é interessante tirar. Twitter, se for o caso de a gente utilizar o Twitter. O campo primeiro nome, ele vem seguido do tratamento. Essa lista pode ser alterada para incluir, por exemplo, Vossa Excelência, se a gente vende para o mercado público. O primeiro nome, observe que não é um campo obrigatório. Inclusive, uma dica importante é, quando for importar contatos ou candidatos, se tivermos apenas o primeiro nome, colocamos ele como sobrenome. Ou podemos repetir o primeiro nome como sobrenome também. Então, o Pedro da empresa IBM. Designação é o cargo da pessoa, como por exemplo, gerente de marketing. Telefone, celular, são campos que normalmente a gente mantém. Fonte do candidato é muito importante porque ele diz respeito à origem do nosso faturamento. Então a gente vai conseguir gerar esse relatório lá para frente. E aí fontes mais comuns seriam feiras de negócios, site na internet, redes sociais, networking, indicação de outros clientes, participação nas reuniões do BNI. Depois a gente vai falar mais do uso do CRM para networkers, para quem trabalha gerando vendas a partir dessa forma, publicação em revistas especializadas. Então, isso vai variar muito de acordo com a realidade do seu negócio. Este campo diz respeito à forma em que o cliente conheceu a sua empresa. O campo indústria ele é uma falha de tradução do Zorro CRM, na verdade, e isso aqui vem do inglês industry, que é segmento de mercado. E esta lista vai variar muito de acordo com a realidade do seu negócio. Nos conteúdos sobre SPM, Sales Process Management, a gente fala muito sobre segmentação de clientes e, dependendo do seu negócio, ela pode ser uma segmentação mais abrangente, do tipo comércio, indústria, tecnologia, governo e outros, ou pode ser algo mais específico. No caso do Zorro, ele vem com uma lista aqui como se a gente fosse uma empresa de TI. E talvez, dependendo do que a gente fizer, alguma coisa até case com a nossa segmentação de clientes. O campo receita anual, ele cabe duas perguntas. A primeira, a gente vai conseguir essa informação do nosso cliente? A segunda, ela é importante para a gente consegue utilizá-la? O campo opção de sair do e-mail, do inglês opt-out, ele é um campo importante em que a gente recomenda não retirá-lo. Quando enviamos e-mails para o cliente através do Zorro CRM ou do Zorro Campaigns, o cliente ele tem o direito de clicar em se descadastrar e ele fazendo isso fará com que ele não receba mais e-mails nossos e essa informação ficará armazenada exatamente neste campo. Os próximos campos são informações de endereço. Então, aqui nós temos rua, estado, país, cidade e CEP. Dependendo da realidade do nosso negócio,
nós poderíamos tirar o campo país. Às vezes a gente vende só para o Brasil. Observe que o módulo candidatos ele armazena ao mesmo tempo informações que se transformarão em contas e contatos quando a gente fizer a conversão. Então pode ser interessante, às vezes quando a gente tem uma lista de prospecção, por vezes a gente tem lá alguns dados para o faturamento, como por exemplo a razão social e o CNPJ. Então são campos que normalmente a gente criaria para os candidatos e também para as contas. E por fim a gente tem o campo descrição, que é um campo que deve-se sempre manter, embora não seja obrigatório, em que se coloca observações internas relativas àquele cliente. E, na prática, agora clicar editar layout da página e vamos retirar, inserir e alterar os campos que são necessários. Retiramos os fax, ok? Alteramos os valores de lista de situação do candidato. Observe que para editar a lista, acessamos o editar propriedades. E listamos todos os valores, podemos determinar um valor padrão, podemos marcar aquele campo como obrigatório, se for o caso. É possível colocar uma dica de ferramenta para quando se passar com o mouse por cima e ao final da modificação clique em pronto. O restante dos campos segue a mesma lógica. É interessante criar seções na interface para facilitar a visualização dos dados. Estamos criando aqui a parte de dados para faturamento e colocando uma série de campos novos, tais como CNPJ, razão social, inscrição estadual e inscrição municipal. Por fim, lembre-se de salvar a alteração do layout. E aí vem uma dica importante, que é acertar a ordem dos campos para quando o usuário utiliza o Tab. Então essa ordem pode ser da esquerda para a direita e de cima para baixo. Existem vários caminhos para alterar o layout dos módulos. O mais comum é acessando configurações, personalização, módulos. E aí você chega ao layout. É possível alterar entre os módulos e aí no caso, esses campos de empresa que criamos nos candidatos, iremos criar agora nas contas. Seguiremos a mesma lógica com os campos que queremos excluir, que não nos importa. Observe que queremos que os campos de lista coincidam com as opções que colocamos para os candidatos. Existem campos que não são usados na realidade de negócios brasileira, como por exemplo o código SIC, que é o equivalente ao CNPJ em países estrangeiros, e normalmente propriedade, que diz respeito se é empresa pública ou se é empresa privada, normalmente é tratado meramente como um segmento. Símbolo de contador também não é utilizado. Existe uma ambiguidade entre o campo site e o conta site, por isso excluiremos o conta site. O origem conta relaciona uma outra conta que seja a mãe desta conta em questão. Por exemplo, estamos cadastrando uma empresa e ela está sujeita a uma holding que já está cadastrada no nosso sistema, CRM. O campo número da conta é usado caso queiramos codificar o cliente com um número. O tipo de conta é utilizado quando apenas o segmento econômico não basta para classificar aquele cliente. Em alguns cenários você tem automotivo como um segmento, mas você vai ter como tipo de conta fabricante, fornecedor de peças, distribuidor, loja, concessionária, seguradora, etc. Mas normalmente a segmentação é feita apenas com a indústria. Lembre-se que quanto menos campos tivermos, melhor. A interface fica mais agradável e fácil para novas pessoas adotarem o sistema. Lembre-se de salvar o layout, tá? O próximo passo é personalizar o módulo Contatos e seus campos. As principais alterações aplicadas no módulo Contatos é ajustar a lista fonte de candidatos para coincidir com os valores que estão lá no módulo Candidatos e retirar campos que não sejam de utilidade. O campo Data de Nascimento pode ser útil para comunicações de aniversário, entre outras. Os campos Assistente dizem respeito à secretária, a pessoa que
auxilia esse contato. Normalmente, tanto o assistente quanto o telefone do assistente são campos removidos e eventuais secretárias são tratados como contatos à parte. Outro campo que normalmente é removido é o relatórios que é para quem essa pessoa se reporta, quem que é o chefe dela. Quanto aos campos de endereço, se o nosso cenário de negócios for vendas para empresas, ou seja, B2B, basta ter os endereços para correspondência. Se o nosso processo de vendas for uma venda para o consumidor, ou seja, B2C, pode ser interessante manter o outro endereço e tratá-lo como um endereço de entrega. Os campos resumo da visita aparecem em decorrência do uso do Sales IQ, que é um módulo muito importante para o nosso marketing digital, portanto devemos manter esses campos também. E por fim, salve o layout. E agora, na última etapa, iremos alterar o mapeamento dos campos quando se converte um candidato em conta e contato. A interface é bastante simples. Basta apontar as relações, CNPJ em candidato igual CNPJ em conta, etc. Prestando muita atenção aos campos personalizados e alguns campos em que não necessariamente o usuário entregará mapeado, como por exemplo saudação.